Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Vamos lá, vamos falar sobre direito previdenciário com a advogada especialista em INSS, Paula Assunção. Paula, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Tá corrida, semana curta, né? Não, o Hugo não me deixa nem respirar. Deus me livre. Mas programa bom é isso mesmo, Vai Aliás, sai entrevistado, entra entrevistado. Quem tá assistindo a gente aí nas redes sabe que tá uma muvuca. É muito bom, é muito bom. É porque eu queria comentar uma coisa com a advogada Paula, que é, né, advogada também, sobre essa operação, porque a Polícia Federal, vocês sabem que ela batiza determinadas operações, todas as operações têm um nome específico referente àquela modalidade, o porquê. E essa operação Rábula, que foi essa operação que desencadearam no início da semana passada, né, para combater, né, investigar, ganhavam pessoas fictícias para recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC. Isso. Eu só queria confirmar com você, antes da gente entrar nisso, você como advogado, eu sei que rábula a gente define como rábula uma pessoa que fala, não chega a conclusão nenhuma e manipula informações. Exatamente. Antigamente era chamado de rábula aqueles advogados que não eram formados em direito? É isso mesmo? O rábula é porque, na verdade, você tem a questão da prova da ordem, né? A partir de 1994, o exame de ordem se torna obrigatório em todo o país. Não basta ser bacharel em direito, mesmo que tenha concluído o curso. Mas, antigamente, você tinha muitos operantes do direito que não tinham a OAB, né? Então se você que sabiam até muito, faziam muitas coisas, mas não tinham cadastro no exame de ordem. Os advogados constituídos antes do exame de ordem tiveram a possibilidade de fazer a sua inscrição logo no primeiro exame. E os demais, a partir dali, foram fazendo a prova. E está valendo aí até hoje. A OAB hoje já passa aí do número 230 mil e assim vamos nós. Pois é. Então vocês entenderam por que o nome da operação? Sim. Exatamente porque eram pessoas, né? A Polícia Federal deflagrou essa operação em conjunto com a Coordenação de Inteligência do Ministério da Previdência Social e para combater fraudes contra o INSS. Os investigados criavam pessoas fictícias, tá vendo? Para recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, destinados a idosos de baixa renda. E, posteriormente, alguns membros da quadrilha sacavam esses benefícios mensalmente. Né? Sabiam e entendiam muito bem o que estavam fazendo. Exatamente. A questão toda é essa, né? É você falsear uma condição que te habilita para algo. Exatamente. Né? Então, no caso do advogado que não tinha inscrição de ordem, que não tinha o curso, ele falseava a informação de que ele era um instrumento para aquela pessoa conseguir o seu direito. E aqui é a pessoa falseando a informação de que ela cumpre os requisitos para um benefício de prestação continuada. E a gente sempre leva em consideração que os benefícios assistenciais, eles são sempre mais facilmente fraudados, porque eles não dependem de contribuição previdenciária. Exatamente. Então, a pessoa coloca lá uma situação de miserabilidade, se enquadra nos requisitos da lei, que a gente já até falou aqui, é ser idoso, maior de 65 anos, ou possuir qualquer situação equiparada a uma deficiência. E a questão da miserabilidade, que é 1/4 do salário mínimo conforme a lei que institui o BPC, mas relativizado a 1/2 de salário mínimo nas esferas judiciais e até em algumas agências do INSS se consegue. E esse critério de miserabilidade, ele é assim, realmente muito suscetível à fraude, Marcelo. Por quê? A pessoa, ela omite informações. Ela mora com alguém que tem uma renda maior, mas aí ela não coloca. Né? Ela trabalha de alguma maneira informal, que não tem carteira de trabalho assinada, porque a carteira seria facilmente identificada pelo sistema, mas aí ela também não coloca, né? Ela divide a casa, às vezes ela é casada, vive maritalmente com alguém e chega na Previdência e fala que essa pessoa abandonou, sumiu, separou de fato há anos, e aí pega esse benefício. E pior ainda, é ter pessoas
que fazem isso maliciosamente e prometem às pessoas que elas têm direito a um benefício, quando na verdade eles pegam a assinatura delas em folhas em branco e colocam as declarações que elas querem. Eu já tive vários casos no escritório nesse sentido. Nossa. Então, assim, essas pessoas que operam manipuladamente o INSS, elas precisam ser identificadas mesmo. Operações como essa são importantes, porque esses benefícios falsos atrapalham quem tem direito a receber. Prejudica todo mundo. Sim. Né? Como que o INSS descobre essas fraudes, Paulo? O INSS vai cruzando os dados, né? Então, como a Receita Federal faz com o Imposto de Renda. Sim, agora ele tem feito isso de maneira muito ativa. Até mesmo rede social, incompatível com a pessoa, o imposto de renda, né? Então, se você vive num critério de miserabilidade, é incompatível que você adquira bens, que você tenha fluxo de renda, e ele vai cruzando também os nossos dados que a gente declara de endereço. Então, se você vai lá, faz a validação do seu título, aí você põe, eu moro no endereço tal, que corresponde à zona eleitoral tal. E aí lá no INSS você está morando em outro lugar, totalmente diferente, ele vai pedindo a atualização dos dados e uma hora ele consegue fazer uma peneira e perceber que algumas pessoas não têm direito. Ou então, como no caso da operação, ele encontra o falsário, aquela pessoa que inclui no sistema dados falsos, que falsifica documentos, que pega os nossos dados na internet, daí a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, pega o nosso CPF, pega a nossa identidade, nossos dados e faz documento falso de uma pessoa fantasma. E vai lá e recebe o benefício. Que coisa, né, rapaz? Agora, além desse, quais são os golpes mais comuns no INSS? A gente vê muito esse recebimento indevido de benefício, o empréstimo consignado, que nós já tivemos aqui algumas vezes falando com o pessoal do PROCON, do CDCOM, que o empréstimo consignado tem sido um tormento na vida dos aposentados. Realmente a gente não consegue fazer um controle de aonde estão esses benefícios, aonde estão esses empréstimos. Os bancos estão assumindo muitas personalidades jurídicas diferentes. Então, se você contrata num banco, um banco físico, que você vai ali na agência, na Rio Branco ou na Alfield, depois aquele banco vende o seu empréstimo para um outro banco, para uma outra financeira, para um outro banco, de repente você vai olhar no seu extrato, tem nomes ali de financeiras que aquelas pessoas nunca viram. Você nunca nem imaginou, né? Nunca contrataram, não tem sede em Juiz de Fora, não tem sede nem em Minas Gerais. E aí a gente não consegue encontrar, tem uma dificuldade de fazer até a citação dessas empresas, porque cadê o escritório delas? Não, né? O escritório delas... Não tem um escritório físico, não, né? Não tem, a gente olha no Google, o endereço é mas chega lá não tem ninguém, que é muito comum também. Então, é muito complicado. Esses empréstimos falsos têm sido um problema na vida dos aposentados, porque eles têm acesso ao sistema. É incrível como que muitas vezes problema, né, Paula? Nós que trabalhamos honestamente, né, advogados e outras pessoas, contadores, que fazem às vezes serviços previdenciários, nós temos muita dificuldade às vezes para fazer um pedido de alguém que tem direito. E vemos pessoas estelionatárias, né, que conseguem entrar no sistema, inserir os dados, conseguem benefícios. Todo mundo conhece, eu tenho certeza que um dos nossos ouvintes está falando lá consigo mesmo ou comentando com alguém. É verdade, eu conheço um vizinho que nunca trabalhou, que não é miserável na acepção da legislação, que não precisava do benefício e recebe. Lógico que a gente não pode generalizar, né? Evidente, cada caso é um caso, mas a gente percebe que é sim um aproveitamento da legislação para o mal. E quando você vê um INSS que tem sido sucateado, desmantelado, como nós estamos vendo, a dificuldade do atendimento presencial, a inoperância da inspeção in loco, porque isso está na lei, mas eu aposto dinheiro que o INSS não tem condição de fazer inspeção in loco em todos os benefícios. Impossível. Não é? Porque ele não tem mão de obra suficiente para isso, não tem nem tempo hábil, porque na segunda-feira você vai numa casa, no final do ano você tem que voltar lá para conferir se aquelas condições estão lá, então não é possível também. Então, toda essa inoperância do setor de fiscalização acaba promovendo o quê? Que as pessoas se aproveitem disso. Entra com os documentos falsos ou manipuladamente omissos, né, naquilo que lhes convém, e vai lá e faz um pedido, consegue um benefício. E consegue. Exatamente, sem uma visita da assistente social, sem uma perícia médica, né? Então, é realmente uma situação que a gente precisa ter muita atenção
porque nós temos que lembrar que o gargalo do INSS não é só o desvio de recursos dos nossos representantes, que muitas vezes a gente reclama. Né, mas tem que sobrar dinheiro para roubalheira, tem que sobrar dinheiro para corrupção. Não, mas a gente também tem que lembrar dessa corrupção entranhada na população através de estelionatários, pessoas que promovem essas ações indevidamente. E que querem levar vantagens, aquelas pessoas que querem levar vantagens também, que oferecem vantagens, depois critica quem dá golpe, né? É muito difícil, né? Isso é ganância. Meu pai dizia, quem rouba R$1 rouba 1 milhão. Rouba 1 milhão, também acho. É só uma questão de oportunidade. Então, tem que ter, né, nós temos que realmente promover essa limpeza. Encontrar os estelionatários e separá-los logo do sistema e responsabilizá-los criminalmente. Eu ouvi uma frase há muitos anos, eu gosto dela também com relação a isso, que é aquela que a ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião faz o roubo, o ladrão já nasce pronto. O ladrão já nasce pronto. É uma questão de caráter. A ocasião faz o roubo, só isso. Agora, com relação às ligações, Paulo, seria até bom você orientar, porque a gente recebe ligações assim. Eu sei porque eu também tenho aposentadoria, né? E eu recebo essas ligações o dia inteiro, principalmente com os prefixos 32 2102, 2103, 2104. Essas ligações, na grande maioria, são ligações te oferecendo empréstimos. E quando você bloqueia... Eles pegam outro. Pegam outro número. Porque aqui, ó, se eu te mostrar meu celular, o que tem de spam aqui suspeito... Então, é uma tática que eu uso, que eu passei a usar para tentar me livrar disso, é o seguinte, quando às vezes vem de telefone celular. Aí você não sabe, atende. Você não sabe, atende, né? Ainda mais a gente que trabalha com, né, faz trabalhos diversos. O que eu tenho feito? Quando é alguém da minha agenda, eu atendo. Quando não é, eu não atendo. A minha tática é a seguinte, eu não atendo, depois eu ligo de volta para esse número. Normalmente esse número dá spam suspeito, ou esse número está errado, ou esse número não recebe existe, chamadas. não recebe ligações. Que são ramal de... é um golpe. A minha tática. Agora, o que você, como especialista que lida com essa realidade, orienta quando a pessoa receber esse tipo de ligação suspeita? Fazer o bloqueio do número ajuda muito, porque o problema... Todos, mas eles arrumam outros. O problema das ligações insistentes é que elas passam a te importunar. Então, você deixa de atender uma ligação importante de alguém querendo fazer um trabalho, fazer uma atividade, porque tem um número insistente ligando para você e você acaba colocando, às vezes, seu telefone no silencioso, porque você não aguenta mais receber as chamadas. Então, ela chega ao nível da importunação. Então, a gente vai fazer o bloqueio, a gente vai fazer uma reclamação formal no sistema, porque tem mesmo o de não me perturbe, né, de ligações, levar essas ligações ao PROCON sempre, porque tem que rastrear essas pessoas, porque elas têm acesso a esses dados de maneira indevida, então é sempre importante fazer qualquer tipo de reclamação. Você fala, Paulo, mas não vai dar em nada, não vai ter inquérito, não vai ter investigação, não vai prender ninguém. Mesmo assim, façam as ocorrências, porque essas pessoas, elas fazem parte de uma grande quadrilha. Não é? Então, o máximo que você conseguir pegar de informações é importante. A Anatel está multando, a gente tem o IDEC atuando bem fortemente, os Institutos de Defesa dos Aposentados atuando bem fortemente, porque esses números que eles vão trocando, eles estão burlando, inclusive, a lei. Há uma resolução da Anatel de que ofertas bancárias de telemarketing deve ser identificado pelo início do número 3003. 3000, E eles não estão cumprindo. Então, a gente tem que fazer a reclamação o máximo de vezes que a gente conseguir. E assim, eu sei que a gente já está avançando aqui no horário, só para lembrar também, temos a fraude previdenciária cometida até mesmo pelo empregador, também, que é aquele que recebe a contribuição previdenciária do seu funcionário e não a repassa para o sistema previdenciário, ou não recolhe. E tem a fraude previdenciária que a gente comete, às vezes até sem querer, ou por achar que a Previdência Social não compensa como um sistema de Previdência Social, que é a gente trabalhar e não fazer nenhum tipo de contribuição. Que a contribuição previdenciária ela é equiparada a tributo.
talvez não executável, né, a questão do contribuinte individual, mas executável em outras hipóteses, como o MEI, por exemplo, que você não dá baixa no MEI, você não regulariza a sua situação fiscal, você não pagar todas as contribuições em atraso. Exatamente. Então, tem várias coisas que a gente acha que, assim, eles, os fraudadores, não, né? Todo mundo, Você aquela também pode se pequena, incluir em determinados atos. aquela coisinha que a gente deixa para o lado, talvez não seja realmente um ilícito, mas ela também te prejudica na sua vida previdenciária. Valeu, Paula. Obrigado, viu, mais uma vez pelas orientações e pela participação. Eu agradeço demais. Um bom feriado aí para todo mundo, para quem vai emendar, para quem não vai emendar. Sexta-feira você vai vir? Normal, como Sexta-feira se nada tivesse acontecido. Vou trabalhar normal, porque a gente ainda não... A gente tem independência do Brasil, mas a gente não tem independência financeira suficiente para isso. Ainda não. Então, um abração Um para todo abraço mundo. para você. Paula Assunção, advogada, especialista em direito previdenciário, especialista em ações do INSS, falando conosco no nosso direito previdenciário. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.